A solidão é um sentimento universal. A solidão está na Bíblia, quando Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Afinal, o que nos seduz e o que nos assusta na solidão? Afinal, você trabalha bem com a sua solidão? Prazer carnal. Nós vamos tratar de um tema muito importante e que foi alvo do meu livro mais recente, O Dilema do Porco-Espinho, pela editora Planeta. Durante meses eu me dediquei à leitura de clássicos sobre a solidão, da opinião de filósofos sobre a solidão, da literatura, do cinema e da arte, da grande questão de estar sozinho. O livro começa com a metáfora de Schopenhauer, o filósofo alemão, que em um texto afirma ter conhecido na juventude uma cena muito impressionante. Porcos espinhos no inverno se ajuntavam para tentar combater o frio, mas ao se aproximarem, eles se espetavam e esse processo causava dor. Então eles se afastavam e depois se juntavam novamente, frio e dor. E com isso, Arthur Schopenhauer está falando que nós humanos vivemos esse dilema. Buscamos a companhia. Nós temos frio, a solidão causa frio. Metaforicamente, ela nos deixa nus, ela nos deixa expostos ao vento. Então eu procuro o carinho de outras pessoas, procuro o amor das pessoas, procuro o contato físico. Mas, como diz Sartre, o inferno são os outros. Os outros são diferentes, têm ritmos diferentes, têm ideias diferentes da minha. No momento que eu passo a viver em grupo, que eu passo a viver em casal, com amigos ou em família, eu tenho que fazer concessões e essas concessões são complicadas. Aí vem a dor que Schopenhauer tornou na metáfora do porco-espinho. Desde muito cedo a solidão é um grande dado humano. Desde muito cedo nós trabalhamos com essa ideia de que a solidão seja algo negativo. O texto trabalha com uma outra perspectiva igualmente. Qual seria ela? Ao invés de solidão como esvaziamento, como dor, como estar onde eu não quero estar, ou seja, sem nenhuma companhia, introduzimos também o conceito de solitude. Solitude é a capacidade de eu estar sozinho e, ao mesmo tempo, fazer dessa experiência uma grande oportunidade de crescimento. Solitude é quando eu não estou triste. Pelo contrário, não tendo outras vozes, não tendo outros olhares, eu sou obrigado a ingressar dentro do meu universo, a fazer algo reflexivo, a ter a experiência de ler e ler sem ser interrompido, a ter a experiência de viver à vontade em um ambiente e poder então escutar não a voz dos outros, mas a minha própria voz. E ao ouvir minha própria voz, conhecer-me mais. A solitude não é um defeito, a solitude é uma virtude. E da mesma forma, estar em presença de alguém não garante o fim da solidão. O livro, por exemplo, trata exaustivamente da solidão a dois, daquela solidão em que você está com uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo essa relação não é orgânica, não é estrutural, não transforma, não toca, e você apenas compartilha um espaço com as pessoas. A solidão a dois é ainda mais aguda do que a simples solidão, mas nós temos muito medo. O pior castigo em uma prisão chama-se a solitária. Isolar na prisão já é terrível. Isolar dentro da prisão em uma cela isolada, solitária, pode levar alguém ao enlouquecimento. É muito comum e a Inglaterra criou uma secretaria especial no Reino Unido para os solitários, porque as pessoas de mais idade, especialmente na Europa, onde a pirâmide demográfica envelheceu muito nas últimas décadas, teriam mais dificuldade de enfrentar as mudanças, renovar seus interesses, aproximar-se de um círculo de amigos mais fora do que estava acostumado. Então a Inglaterra chega a criar uma secretaria especial para a solidão. Logo, não se trata de um sentimento vago, não se trata de um discurso romântico, ter ou não ter alguém, mas trata-se inclusive de uma questão de Estado, de uma questão sobre bem-estar das pessoas. E para isso, vivemos em um mundo particularmente curioso, um mundo no qual as redes sociais parecem ter resolvido o problema da solidão. As redes sociais conseguiram que eu tivesse acesso a todo instante
a toda hora a dezenas, a milhares de pessoas com as quais eu posso enviar fotos, receber mensagens, trocar informações. Assim eu tenho o calor que eu gostaria, mas não tenho a dor porque elas estão ao alcance do meu dedo. Eu posso deletar, eu posso bloquear, eu posso simplesmente ignorar a presença de uma outra pessoa. E a partir dessa perspectiva, eu tenho que levar em conta que as redes sociais seriam a solução para o dilema de Schopenhauer, suficientemente perto para sentir o calor, ou seja, eu tenho contato com as pessoas, e suficientemente distante para não sentir a dor, ou seja, eu tenho controle sobre isso. Porém, esse controle tem o defeito de estabelecer o meu eu, o meu narciso, a minha vaidade, como grande princípio, de tal forma que eu possa controlar as pessoas, controlar o contato com as pessoas e torna essa relação existente, mas menos orgânica, porque exatamente no momento que eu olho para outra pessoa e sinto a diferença, sinto que não estou olhando para o meu espelho propriamente dito, sinto que nesse momento não é apenas a minha imagem refletida, mas alguém que pensa diferente, que me desafia a crescer, a mudar de ideia, que me desafia a não focar o tempo inteiro em cima da minha perspectiva. A partir desse momento, eu estabeleço de fato uma companhia. E a internet é, de várias formas, uma maneira de atenuar esse caráter da diferença, da alteridade. Vivemos em uma era de plena comunicação. E aí, uma questão muito importante. Afinal, aquela reunião em família que não foi tão agradável, aquela reunião em família que foi difícil, aquele Natal que o tio ficou bêbado, aquele Natal que foram ditas verdades após algumas doses, aquele enfadonho cantar de músicas depressivas, viraram 2 fotos no meu Instagram. 2 fotos que mostram a família sorrindo, perfeitamente reunida e sem nenhuma solidão, compartilhando uma data importante. Exatamente por criar uma narrativa ficcional, exatamente porque me torna permanentemente feliz, acompanhado, pleno, pelo menos nas imagens, é que a internet tem um lado ficcional perverso, porque ela vai constituindo uma narrativa, uma grande narrativa sobre mim, que eu tenho a tendência de começar a acreditar por algum motivo. Eu tenho a tendência de começar a supor que aquela festa foi de fato extraordinária, que aquele Natal foi inesquecível e que a foto que eu enviei para o meu grupo constituiu uma bolha de felicidade e todos acataram essa narrativa. Ora, a narrativa é sempre uma narrativa. O que eu sinto profundamente está sempre posto em xeque a partir do momento que eu convivo com a diferença. E é exatamente por isso que a solidão continua sendo um desafio em plena era da internet. Porque eu acesso a todo instante meu celular quando estou com as pessoas. Não é uma defesa exatamente diante do desafio de ter que lidar com o outro? Por que é que eu mando mensagens para as pessoas que não estão presentes? E quando as encontro, passo a mandar para outras pessoas que não estão presentes? Porque eu não consigo encarar uma relação direta, verdadeira, genuína, não intermediada pela minha capacidade de controle. Vivemos a era do maior contato da história. Nunca na história humana tivemos tantas relações. Um homem medieval vivia cercado de poucas casas e poucas famílias. Talvez nunca conhecesse uma cidade de mais de 1.500 habitantes. Este homem medieval vivia exclusivamente em torno de um núcleo muito pequeno. Nós vivemos em torno de núcleos gigantescos, de informações, de grupos de WhatsApp, de internet. E, ao mesmo tempo, somos campeões no consumo de medicamentos contra a infelicidade, medicamentos contra a ansiedade e medicamentos contra a insônia. Pensemos bem, afinal, o que me assusta na solidão? Por que é que chega um sábado à noite e eu, por acidente, por hábito ou por decisão, estou sozinho em casa? Existem convites, mas eu estou sozinho em casa. Por que bate um certo medo nessa solidão? Porque não basta estar sozinho. Se eu fico em casa digitando a todo instante, estou sozinho, e eu adoro estar sozinho, adoro estar aqui na minha casa sem ninguém, eu me basto e fico mandando imagens de como é feliz a minha solidão, há uma dúvida plausível
de que você não esteja tão feliz e nem tão bem. Nós temos um imenso medo de encarar o espelho de nós mesmos. É como a metáfora do grande escritor Oscar Wilde sobre o retrato de Dorian Gray. É como a medusa que olha nos olhos e torna a todos pedra. Porque enquanto eu estou acompanhado, as conversas e as companhias me distraem da minha própria narrativa, me distraem de tal forma que eu possa pensar, de alguma forma, que essa narrativa de fato tapa, esconde, oblitera aquilo que eu sou realmente. A solidão traz isso à tona. A solidão evidencia coisas que eu não gostaria de encarar. Nós devemos nos preocupar profundamente com dois extremos. Aquela pessoa que se chamava na literatura clássica de misantropo, mis, raiva, desconfiança, antropo, homem. Aquela pessoa que não pode ter contato social, o típico misantropo. Aquela pessoa que não consegue estabelecer laços efetivos de sociabilidade e de afeto. O misantropo é um defeito. É um defeito porque a espécie humana é gregária, é geneticamente gregária e inclinada à sociabilidade por tradição cultural e inclinação da nossa característica de mamíferos de bando. E ao mesmo tempo, no outro extremo, está a pessoa que não consegue ficar sozinha, como se eu fosse alguém que precisasse da muleta incessantemente de todas as outras pessoas, como se eu fosse alguém que não tivesse a capacidade de dizer em algum momento que o outro é importante, mas eu não preciso estar 100% do tempo acompanhado. Pense com seriedade. Você ama sua esposa, você ama seu marido, você ama sua família, você genuinamente vive bem nesse grupo, nesse núcleo familiar tão importante. Não obstante, e apesar desse amor ser forte, você é invadido ou invadida por uma profunda alegria quando eles partem em viagem. Quando seu marido ou sua esposa anuncia que ficarão 2, 3, 4 dias fora, você lamenta do ponto de vista retórico. Ai, amor, tanto tempo, você sentir saudades e ao se fechar a porta, você se entrega a um prazer extraordinário, sozinho na sua casa, feliz, absolutamente entregue à capacidade de não ter ninguém para quebrar seu desejo e sua rotina. São as nossas ambiguidades, são os nossos traços distintivos que fazem essa dialética, essa contradição entre o espinho e o frio, entre a dor e o aconchego dos outros. Foi um prazer.